Muito boa tarde, estimados alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula da terceira semana do período de nivelamento. Neste vídeo, daremos continuidade aos nossos estudos com números decimais, iniciando com o exercício referente ao conteúdo da última aula que deixamos para vocês resolverem. Em seguida, continuaremos com atividades abrangendo operações, expressões numéricas, situação problema e cálculos de porcentagens. Aproveitem os exercícios propostos nas videoaulas e nas listas para praticarem as atividades. No mais, bom estudo a todos e vamos à nossa aula. Bom, como dissemos, passemos aqui a resolução do exercício que deixamos para vocês trazerem hoje pronto. Espero que todos tenham conseguido fazer e aproveitem agora para observar a solução e conferir o resultado individual. Resolva a expressão numérica a seguir, foi a atividade proposta. Então, temos aqui 2 décimos vezes 7 décimos menos 4 vezes 3 centésimos sobre ou dividido por 5 décimos vezes 2 décimos. Atenção aqui na ordem de resolução de uma expressão numérica, que já recordamos em aula anterior. Mas lembrando aqui, primeiramente vamos fazer esta multiplicação, em seguida vamos fazer a segunda multiplicação, depois disso subtrair o segundo resultado obtido do primeiro. Então, temos que ter bastante atenção em relação a isso. Porque se o aluno, depois que fizer a multiplicação, for subtrair 4 aqui, vai obter um resultado errado. Então, prestemos atenção na ordem de execução das operações em uma expressão numérica. Prosseguindo, então, 2 décimos vezes 7 décimos, vamos nos lembrar aqui como fazer a multiplicação. Primeiramente, vamos multiplicar como se inteiro fosse, 7 vezes 2, 14. Depois, contamos o número de casas decimais dos fatores, 1, 2, e colocamos aqui ao resultado. 1, 2, vírgula e o zero. Menos, mesma coisa aqui, 4 vezes 3, 12. Vamos contar o número de casas decimais, 1, 2. Escrevemos o 12, contamos 1, 2, vírgula e o zero. Isso sobre 1 décimo. Por que 1 décimo? 5 vezes 2, 10. 2 casas decimais, 10. Se temos 10, 1, 2, vírgula e o zero. Então, agora, vamos fazer a subtração do numerador. 14 centésimos menos 12 centésimos. Vamos nos lembrar, vírgula debaixo de vírgula, para que não erremos na operação. Caso tivesse aqui um número e algarismos significativos, por exemplo, 145, ou seja, 145 milésimos, nós iríamos
completar o 12 centésimos, ficaríamos com 120 milésimos. Igualaríamos para somente então fazermos a subtração. Então, uma vez colocado aqui adequadamente, vamos fazer a subtração. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. E aqui, 0 menos 0, 0. Então, resultado igual a 2 centésimos. Prosseguindo, 2 centésimos dividido por 1 décimo. Em uma divisão, o que nós já revisamos, primeiramente vamos igualar o número de casas decimais, 2 centésimos sobre 10 centésimos, que é o mesmo que 1 décimo. Mas esse zero à direita apenas para igualar o número de casas decimais para efetuarmos a divisão. E agora nós vamos eliminar as vírgulas. Como podemos fazer isso? Vamos justificar como eliminar essas vírgulas sem alterar o valor da divisão. É o mesmo que multiplicar em cima 2 centésimos por 100, vamos obter 2. E 1 décimo por 100, ou 10 centésimos por 100, vamos obter 10, porque a vírgula andou 2 casas à direita, da mesma forma que no numerador. Então, ficamos com 2 décimos. Então, está justificada a regra de suprimirmos as vírgulas sem alteração do valor. Por quê? Quando multiplicamos o numerador e o denominador de uma fração, não altera o valor. Por quê? Se multiplicamos aqui o numerador por 100 e o denominador por 100, 100 sobre 100 é igual a 1, ou seja, não modificou o resultado e obtivemos aqui o valor de 2 décimos. Prosseguindo, 2 décimos podemos simplificar por 2, ficamos com 1 quinto. Vamos agora fazer a divisão. Um quinto. Primeiramente, temos 1 no dividendo, 5 no divisor. Já sabemos que não é possível fazermos uma divisão inteira. Então, acrescentamos um 0 no dividendo e um 0 e vírgula no quociente. Agora sim, dá para executar a divisão. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, ficamos com 2 décimos. Resultado, em fração, ficaríamos com 1 quinto. Se pedir na forma decimal, ficamos com 2 décimos, que é esse mesmo valor aqui. Mas é importante a gente se lembrar como fazer essa conversão de uma fração em um número decimal, que foi a nossa primeira aula desta semana. Próximo exercício, uma situação-problema. Gosto sempre de reiterar que antes de resolvermos, de passarmos à resolução de uma questão desse tipo, devemos ler atentamente o enunciado, interpretar e principalmente os dados que estão sendo oferecidos e, em seguida, o que está sendo pedido. Isso é muito importante para a resolução correta de uma situação-problema. Então, passemos à leitura. Pedro comeu 3 pães
do tipo integral, com 80 gramas cada um. Na embalagem dos pães estão indicadas as seguintes informações nutricionais. Então, traz aqui a tabela: pão integral 100 gramas, proteína 8 gramas, ou seja, para cada 100 gramas de pão integral, nós temos 8 gramas de proteína e de gordura 2,5 gramas, carboidrato 47 gramas. Vejamos o que está sendo pedido. Com base no quadro, responda: quantos gramas de proteína Pedro ingeriu? Letra B. Para ingerir 16 gramas de gordura, quantos pães iguais aos que Pedro comeu uma pessoa deveria comer? Aqui está o enunciado, a tabela, mostrando a quantidade de cada um desses itens para cada 100 gramas do pão integral consumido. E aqui à direita o que está sendo pedido. Então, passemos à resolução. Primeiro, vamos calcular a quantidade de proteína consumida por Pedro, ou seja, para respondermos aqui a primeira pergunta: quantos gramas de proteína Pedro ingeriu? Este cálculo seria facilmente resolvido por uma regrinha de 3, simples. No entanto, como esse é um assunto que iremos estudar mais à frente, em nosso ano letivo, vamos resolver de uma forma bem simples, de várias que temos para resolver essa questão. Então, raciocinemos o seguinte: se 100 gramas de pão contém 8 gramas de proteína, vamos calcular para cada grama de pão quantos gramas de proteína são consumidos. Se 100 gramas temos 8 gramas de proteína, então para 1 grama teremos 8 gramas sobre 100, ou seja, 8 centésimos de grama de proteína para cada grama de pão consumido. Uma vez que levantamos a quantidade de proteína consumida para cada grama de pão, e como Pedro comeu 240 gramas de pão, de onde vieram esses 240 gramas de pão? Daqui do enunciado. Ele comeu 3 pães do tipo integral. 3 vezes 80, 240 gramas. Então, agora ficou simples. Já temos a quantidade para 1 grama. Basta, então, multiplicarmos 8 centésimos de grama por 240. Multiplicando, aqui lembrando do que já aprendemos, multiplicamos como se inteiro fosse, 240 vezes 8, e vamos obter 19,2 gramas, depois de acertada aqui a quantidade de casas decimais. 240 vezes 8, nós vamos obter 1.920 gramas. Quantas casas decimais temos? 1, 2. 1, 2, 19,2 gramas de proteínas. Aqui temos a resposta do item A. Item B. Para ingerir 16 gramas de gordura, quantos pães iguais ao que Pedro comeu uma pessoa deveria comer? Podemos aqui aplicar o mesmo raciocínio para o cálculo
que fizemos aqui no item A. Se 100 gramas do pão, há 2,5 gramas de gordura, então a cada grama de pão, 2,5 por 100 igual a 25 milésimos de grama de gordura. Então, cada pão ingerido por Pedro há 80 vezes 25 milésimos, que é igual a 2 gramas de gordura. Fazendo esse cálculo, 80 vezes 25 e suprimindo 3 casas decimais, vamos chegar a 2 gramas. 80 vezes 25, 2.000. 3 casas, ficamos com 2 gramas de gordura. Assim, ele quer para 16 gramas de gordura. Uma pessoa precisa comer 16 gramas por 2 gramas. Isso vai dar a quantidade de 8 pães. Então, está aqui respondida, né, de uma maneira simples. Como disse, mais à frente veremos regrinha de 3, que facilita esse cálculo. Mas essa forma que aplicamos aqui é uma das formas bem simples para resolvermos esse tipo de problemas. Próximo exercício, temos aqui uma questão de múltipla escolha, que nos diz o seguinte: marque a única alternativa que corresponde à questão a seguir. Podemos afirmar que 1 centésimo ao quadrado mais 2 centésimos ao quadrado é igual a... Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. É uma questão simples e vamos, então, passar à resolução. Como as alternativas estão em fração, o mais prático é passarmos esses números na forma decimal para a forma fracionária, para depois elevarmos ao quadrado. Então, vejamos, 1 centésimo ao quadrado mais 2 centésimos ao quadrado é igual a... Então, relembrando aqui, como fazemos a transformação de um número decimal em uma fração, 1 centésimo. Praticamente a mesma forma que temos aqui a leitura. E aqui temos 2 centésimos, numerador, e como denominador temos o 1 seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais. Fazendo esse cálculo, primeiro, elevando 1 ao quadrado é 1. Como sabemos, 1 elevado a qualquer número é igual ao próprio 1. E 100 elevado ao quadrado é igual a 10.000. Mais 2 ao quadrado é igual a 4. 100 ao quadrado é igual a 10.000. Então, agora ficou simples. Mesmo denominador, colocamos aqui e agora basta adicionar os numeradores. 4 mais 1, 5 sobre 10.000. Olhando aqui as alternativas, não temos esse valor. 1/20, 1 sobre 200, 1 sobre 2.000, etc. Mas aqui percebemos que podemos fazer o quê? Simplificar. Por quanto? Podemos simplificar aqui numerador e denominador, ambos por 5. 5 dividido por 5 é 1,
10.000 dividido por 5 é 2.000. E agora, olhando aqui as alternativas, percebemos que 1 sobre 2.000 é a alternativa C. Está resolvida a questão bastante simples. Basta a gente aplicar a técnica mais adequada ao que está sendo proposto. Próximo exercício: escreva as frações na forma percentual. Então, temos aqui 5 frações para colocarmos na forma de porcentagem. Passemos à resolução. Como já estudamos e sabemos, a fração, para estar na forma percentual, ela deve ter sempre o denominador igual a 100. Então, o que devemos fazer aqui é transformar todas essas frações que ainda não estão dessa forma para denominadores iguais a 100. Então, passemos à resolução propriamente dita. Letra A, 18 centésimos. Como vimos que para estar na forma percentual tem que ter denominador igual a 100, então esta aqui já está na forma de 18 por 100 é igual a 18%. Isso indica que a cada 100 partes, 18 são tomadas. Isso que indica uma porcentagem. Prosseguindo. 35/50. Uma das formas de a gente converter esta fração para a forma percentual, se temos que ter aqui o denominador igual a 100, concordam que se multiplicarmos este número por 2, obteremos o denominador igual a 100. Mas, para não alterarmos este valor, se multiplicamos o denominador por 2, temos que multiplicar o numerador pelo mesmo número, ou seja, por 2, porque aí não vamos alterar a fração. Essa, como disse, é uma das maneiras. Existem outras. Por exemplo, dividimos 35 por 50 e, ao quociente, multiplicarmos por 100. Teremos a forma percentual. Mas veremos esse exemplo mais adiante. Então, mostrando aqui a resolução, 35/50 vezes 2, 35 vezes 2 é igual a 70, e 50 vezes 2 é igual a 100. Então, temos aqui 70 em 100, isso indica 70%. Está pronta aqui a letra B. Letra C. 2.725 por 100, dividido por 100. Ou seja, já temos aqui o denominador 100, logo, esse número podemos ler da forma percentual, que é 2.725%. Letra D, 1/4. Ora, como 4 também é submúltiplo de 100, ou seja, temos um número natural que, multiplicado por 4, obteremos 100, qual seja 25 vezes 4
é igual a 100. Como multiplicamos o denominador por 25, multiplicando o numerador, 25 vezes 1 é igual a 25. Então, temos 25 sobre 100, que é igual a 25%. E agora, passemos à resolução da letra E. Ora, a gente vê aqui que não temos um número natural que, multiplicado por 40, vamos obter 100. Então, uma das formas de resolvermos é dividirmos o numerador pelo denominador. E como eu disse anteriormente, sempre que o denominador não for um divisor natural de 100, para expressar o quociente na forma percentual, basta multiplicá-lo por 100. Dessa forma, vamos dividir 3 por 40. Como 3 dividido por 40 não é um número natural, vamos passar essa divisão para a forma decimal. Para isso, colocamos um zero, ficamos com 30. Vamos apanhar aqui a nossa canetinha. Acrescentamos um zero, ficamos com 30 aqui e vamos dividir por 40. Então, as regrinhas de ouro. Baixou, divida. Colocamos 0, 30, divida. Mas 30 ainda não é divisível por 40. Não temos como dividir. Então, para continuarmos, colocamos mais um zero no quociente e acrescentamos um zero agora. E vamos dividir 300 por 40. Agora sim é possível. Quantas vezes 40 cabe em 300? 7 vezes 40 são 280. Para 300, 20. Para continuarmos a divisão, acrescentamos aqui um zero. 200 por 40 vai ser exatamente igual a 5. 5 vezes 40, 200. Para 200, 0. E está terminada aqui a nossa divisão. Então, ficamos com que quociente? 75 milésimos. Como vimos aqui a regrinha, já estudamos isso, agora é revisão. O quociente obtido, nós vamos multiplicá-lo por 100. 100 vezes 75 milésimos. Vírgula vai se deslocar 2 casas à direita. Vamos ficar com 7,5%. Está pronta aqui a nossa letra E e resolvida a questão. Próxima questão. Calcule as porcentagens dos seguintes valores. Temos aqui 5 valores para calcularmos o percentual de cada um deles. Bom, para resolvermos esse cálculo de porcentagem, vamos revisar. Temos uma maneira muito simples de fazer esse cálculo. Vamos nos lembrar do conceito de fração de fração. Quando tínhamos, por exemplo, aqui 3/5 de 2/3, o que nós fazíamos? Multiplicávamos 3/5 por 2/3, ou seja, nós substituímos aqui o D pelo sinal de vezes. Isso é o que se chama de fração de fração. Então, vamos ficar aqui com 3/5 vezes 2/3 é igual a 6/15.
simplificando, ficamos com 2/5. Mas nós vimos que, no caso das frações percentuais, o denominador é igual a 100. Então, basta multiplicarmos esta fração pelo valor que queremos calcular o percentual. Está pronto aqui o nosso cálculo. Passemos, então, a resolução da letra A. 3% de 700 laranjas. Quem é 3%? É 3 sobre 100. Então, vamos multiplicar 3 centésimos vezes 700. Podemos aqui cancelar os 2 zeros do denominador e aqui também do 700. Então, vamos ficar com 3 vezes 7, que é igual a 21 laranjas. Está resolvida aqui a nossa letra A. Vamos nos lembrar sempre de colocar a unidade que está sendo calculado, porque aqui já temos a resposta. Então, 3% de 700 laranjas é igual a 21 laranjas. Coloquemos aqui a unidade. Letra B. 25% de 1.400 alunos. Da mesma forma que fizemos aqui a letra A, basta cancelarmos os 2 zeros de 100, 2 zeros de 1.400 e sobrou 25 vezes 14, que é uma multiplicação de número natural. 10 vezes 25, 250. 4 vezes 25, 100 com 250, 350 alunos. Prosseguindo, 30% de 54 metros. Vamos multiplicar 30 sobre 100, ou 30 centésimos, vezes 54. Bom, podemos simplificar aqui 0 no numerador, 0 do denominador, 3 décimos de 54. Passando para a forma decimal, 3 décimos vezes 54. Lembrando da multiplicação, como números naturais, 3 vezes 54, 162, e acrescentamos uma casa decimal. Temos 16,2 metros ou 16 metros e 20 centímetros. Agora a letra D, 120% de 500. 120 sobre 100 vezes 500, fazendo aqui as simplificações necessárias, temos 120 vezes 5, que é igual a 600. Isso aqui é o quê? Moeda. Então, temos 600 reais. Última letra, letra E. Último item aqui. Então, 55% de 400. Vamos multiplicar 55 centésimos vezes 400, fazendo aqui as simplificações necessárias. Temos 55 vezes 4, que é igual a 220. 4 vezes 50, 200. 4 vezes 5, 20. Com 200, 220, o quê? Tijolos. Bom, está pronto aqui, está pronta a resolução da nossa última aula da semana, que a aula 5 da terceira semana. E sendo essas as atividades que tínhamos para nossa aula de hoje, como sempre dizemos, caso algum ponto não tenha ficado claro,
retornem o vídeo até o local. Permanecendo alguma dúvida, postem a questão em nosso fórum no AVA que construímos para vocês. No mais, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.